Amém? Senhor, em nome de Jesus, aqui no teu altar, Pai, estou para ministrar a tua palavra, para falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E eu peço agora, Pai, que o Senhor ministre a igreja, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso meio. O Senhor é bem-vindo neste lugar, meu Pai. Que toda ministração das trevas seja repreendida em nome de Jesus. Pai, que os ouvidos espirituais de cada um que está aqui possam ser abertos para o entendimento, para a compreensão daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Se nós estamos aqui é porque o Senhor assim o quis. O Senhor marcou este dia para estarmos, para ouvir esta palavra. E nós somos gratos pelo teu cuidado, pela sua atenção por nós, pelo seu amor, Pai. E que o Senhor continue conosco, falando e ministrando nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? O tema da mensagem desta noite é achando um lugar no corpo. Como assim, né? Que lugar? O que eu tenho que achar no meu corpo? O que eu tenho que procurar no meu corpo? Só que antes de começar essa ministração, eu gostaria de fazer 3 perguntas para vocês. Que vocês possam responder para si, meditar nessas perguntas. E talvez no final da mensagem, muitas coisas sejam esclarecidas. E uma dessas perguntas é: você ama a igreja de Jesus Cristo? Você tem compromisso com a igreja de Jesus Cristo? Você tem alegria de ser membro da igreja do Deus vivo? Você ama a igreja? Você tem compromisso com ela? Você tem alegria de estar nela? De ser ela? Analise bem antes de responder essas perguntas. Através das respostas que você der, conseguirá mensurar a importância que você dá à igreja. Através dessas respostas, haverá implicações sobre a sua visão da igreja e seu envolvimento com ela. Vamos lá para o texto? 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4. Nós vamos ler bastante esse texto, que ele é do 4 ao 31. Acompanhem comigo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a uma variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-las como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é que tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem em um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas são muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs membros, colocando a cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo.
Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não decorosos, revestidos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, comperem os membros com a igualdade, cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos os mestres? Operadores de milagre? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Esse texto por si só, ele já é toda a ministração, toda uma pregação. Hoje existe muitos movimentos bastante expressivos que acreditam que podem ser cristãs sem ir à igreja. E com grande divulgação nas redes sociais, eles acabam levando multidões junto com eles. E com aquele jargão, não precisamos ir à igreja, Cristo é tudo. Como se fosse possível servir a Cristo, amar a Cristo, servir a Ele e rejeitar a igreja. Muitos têm alegado e têm se embasado nesse estilo de vida. Algumas décadas atrás, eu vi um estudo, lá pela década de 60, também, lá nos Estados Unidos, um grande movimento acabou também aparecendo, de jovens que também serviam a Cristo, mas rejeitavam a igreja. E o jargão deles era assim, Cristo sim, igreja não. E este movimento ele acabou sendo conhecido como os desigrejados. São pessoas que declaram que Jesus é maravilhoso, que Ele é tudo, mas eles não querem estar na igreja, num templo religioso. Muitos alegam de não estar numa igreja, num corpo, porque falam, a igreja não salva, placa de igreja não salva. Concordo plenamente. Mas nós não podemos rejeitar o corpo de Cristo. Porque não tem como uma pessoa dizer, sou salvo por Cristo, e rejeitar o corpo dele. A Bíblia, ela refere a igreja de várias maneiras. Tem várias referências falando da igreja de Cristo. Mas a mais conhecida é o corpo de Cristo. Nesse texto, nós vemos a importância dos membros em um corpo. Talvez muitos não se sentem num corpo porque ainda não se acharam, porque ainda não se encontraram. Não estão porque não se sentem parte do corpo. Ficam com dúvidas, será que eu sou? Mas eu estou em pecado, mas eu sou tão falho. Será que sou? Será que eu devo ser um membro desse corpo? E com isso acabam levando uma vida sempre se sentindo fora do aquário. E se nós não nos encontramos no corpo de Cristo, nós precisamos pedir para que o Senhor possa nos ajudar. A palavra de Deus diz que, sobre os dons espirituais. E quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador,
O Senhor dá a nós esses dons. Quer seja profeta, quer seja no ensino, quer seja em qualquer área, como diz aqui a palavra. Paulo, ele ensina a igreja de Coríntios que cada um tem a sua função. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 17, fala assim: vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso quer dizer que cada um é um membro em particular para o Senhor. Cada um tem a sua função dentro do corpo. Cada um é especial para o Senhor dentro do corpo. Mais do que estarmos com cadeiras cheias, cada um aqui é um ser especial. É uma alma que o Senhor se alegra. Amém? E mais adiante nós podemos ver também que os dons do Espírito, ele é uma ferramenta que o Senhor nos dá. Ele nos dá para edificação do corpo. É para o crescimento e aperfeiçoamento da igreja. E muitos ainda não se encontraram porque ainda não se aperfeiçoaram, não entenderam qual o seu papel dentro do corpo. Amados, nós não podemos, a palavra diz que nós não podemos deixar que o Espírito se apague em nós. Precisamos ficar focados naquilo que vem do Senhor. E transbordar para a edificação da igreja, do corpo, pois se nós deixarmos o Espírito se apagar, e não nos sentimos inclusos como membros de um corpo, nós vamos minguar, nós vamos desanimar, nós vamos adoecer. Quando eu me converti, para mim eu não tinha dom algum, de verdade, a não ser, porque minha vida era ou estudar, trabalhar. Eu não me via num corpo de Cristo, eu não me via pertencente, eu não me via ministrando, pregando. Mas o Senhor, mas eu falava assim: Deus, eu não sei qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Seja no ensino, seja em qualquer área. Mas o Senhor foi meio que direcionando. Eu me lembro que quando nós ficamos aqui na igreja, foi uma época bastante de deserto que nós passamos ministerialmente. Retomamos a igreja em apenas 4 pessoas. Eu, meu esposo, a pastora Adélia e o pastor Carlos. E agora, o que nós vamos fazer? Um pregava, 3 assistia, né? O Sander sabia tocar bateria, mas fazer um solo de bateria não rola. Falei: Senhor. Aí cheguei para o Sander assim: vou aprender a tocar teclado. Acho que por dentro ele fez assim, né? Não foi por dentro, foi por fora, né? Ele fez assim: você. Aí na época, o Fernando, eu falei: Fer, eu preciso aprender teclado, mas tem que ser meio que, já aprender a sair tocando. E ele falou: beleza, vou lá na sua casa, sábado à tarde, vou te ensinar. Ele falou: já vou te ensinar com uma música. Nem teve o caderninho para ensinar o beabá. Já fui direto na primeira música. E eu lembro que a primeira música era Meu Jesus. Já toquei no domingo, só aquela. Em um mês já estava tocando 3 músicas. E não tive mais aula. Eu falei: Senhor, eu vou aprender. Pegava a cifra, ficava no tecladinho. Toco. Até hoje, isso já fazem mais de 10 anos. Toco bem? Não. Mas eu deixei com que Deus usasse a minha vida. Serviu por muito tempo? Serviu, mas o Senhor levantou outro. E isso, a gente começa a olhar para trás e a gente começa a se alegrar. E fala: Senhor, como é, às vezes, naquela dificuldade, naquela área mais difícil, é onde o Senhor quer trabalhar. E de repente eu fui me vendo fazendo outras coisas que eu jamais faria. E o Senhor vai capacitando, e o Senhor vai ministrando. Hoje o Senhor tem levantado outras pessoas para fazer isso. E isso eu glorifico a Deus, porque eu sempre orei. Falei: Senhor, eu vou fazendo, mas o Senhor vai mandando.
Vai mandando trabalhadores, eu vou fazendo até chegar alguém. E assim é a nossa vida. Se dispor. Porque existem os dons que o Senhor nos dá, conforme a nossa caminhada, e existem os dons naturais, que nós vamos falar daqui a pouco. Imagina só, se você... Imagina um corpo humano aqui, na nossa frente, todos os seus membros, e uma unha cai. Aquela unha, vai impedir de andar, vai impedir de caminhar, não, mas ela já vai fazer falta. Imagine também um corpo aqui na frente e só trabalhando a perna. Só uma perna, a perna esquerda. Aquela perna esquerda, ela carrega o corpo, a outra nem se mexe. Só a perna esquerda arrastando para todo lado e o resto do corpo não contribui, não colabora com nada. O que vai acontecer com esse corpo? Vai sobrecarregar, vai adoecer essa perna. E uma hora, a gente nem sabe o que pode acontecer. Vocês estão entendendo? Quando nós deixamos de fazer, fazemos falta. E sobrecarrega a outra parte. Mas a finalidade da mensagem não é divertir ninguém, mas é ajudar a você a se encontrar no corpo de Cristo. Quando nós nascemos, nós já adquirimos habilidades com o decorrer da nossa idade, que são os dons naturais. Aquilo que flui naturalmente, sem esforço, você não precisa, igual eu para aprender o teclado. Criança de 7 anos já toca teclado. Para mim era um esforço. Isso não era um dom natural que eu tinha. E esses dons naturais, eles podem operar junto com os dons espirituais. E o Senhor, Ele dá a cada um. Eu tenho certeza. Mas eu não sei fazer nada. Cozinhar bem é um dom. Limpar bem é um dom. Administrar é um dom. Porque às vezes existe um dom natural que você tem que não se bate com o dom espiritual aqui na casa do Senhor. Como, por exemplo, você canta muito bem. Você tem uma voz maravilhosa. Mas lá fora você é um contador. Você lida muito bem com números. Mas existem dons que nós podemos trazer de lá para cá. O pastor Carlos, ele é um contador. Ele usa o dom natural, o dom que Deus dá, que é o trabalho dele, para a edificação do corpo de Cristo. Nós podemos assimilar as coisas. E o que nós não podemos permitir é que esse dom natural, ele sobressaia o dom espiritual, a tal ponto que a soberba, que a vaidade possa fluir em nós. Porque tudo que é nos dado vem de Deus, é para Deus, é para a glória dele. Amém? Amém. Você já se procurou dentro do corpo de Cristo? Você já pensou, Senhor, em que parte qual parte desse corpo que eu faço? Talvez você faça alguma coisa que você não goste. Mas o Senhor pode te direcionar a fazer aquilo que você vai se sentir parte. Tudo aquilo que é natural, ele flui. Tudo que nós fazemos para Deus e quando entendemos que é para Ele, ele flui. E nós precisamos pedir para que o Senhor nos mostre para que essas coisas fluam. Você já pensou que você pode estar deixando o corpo de Cristo sobrecarregado? Você já pensou que você poderia executar aqueles dons que o Senhor deu, que você está deixando de lado? Jesus nessa noite, Ele quer te encontrar, Ele quer te guiar, Ele é a cabeça desse corpo, que comanda todo esse corpo. Não existe um corpo sem cabeça, e nem cabeça sem um corpo. Porque se existe um corpo sem cabeça, é uma aberração.
É um monstro. E nós precisamos estar direcionados por essa cabeça, que é Jesus. Você é único, você faz parte desse corpo. E quando nós não pertencemos ao corpo de Cristo, é como se nós fôssemos amputados. E membro que não está no corpo, ele morre. Porque ele está fora do corpo de Cristo. As suas habilidades, os seus dons, elas apontam para o destino, o seu propósito. E o que o diabo quer é que nós fiquemos ignorantes ao propósito de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas vivem hoje sem sentido. Muitas pessoas vivem sem razão. Não sabem por que estão nesse mundo. Vivem como zumbis. Vivem como seres vagando pela terra. Nós precisamos entender qual o propósito, para que eu fui chamado, por que eu nasci, o que o Senhor quer de mim. E isso tem causado um estrago muito grande no nosso país, no nosso mundo, na nossa geração. Nunca se ouviu tanto de pessoas depressivas, pessoas amarguradas, pessoas se cortando, pessoas se machucando, porque não entenderam o propósito de suas vidas. Não se encontraram, não se acharam. O diabo, ele quer que quando o corpo estiver unido, ele quer separar. Porque quando nós estamos unidos, a oração, a adoração, a edificação, a ensino, a pregação da palavra. Nós edificamos uns aos outros, nós fazemos a vontade de Deus. Não desprezem estar no corpo de Cristo. E quando nós falamos mal dele, estamos falando do corpo, onde o cabeça é Jesus. Nós precisamos ficar muito atentos àquilo que falamos, àquilo que pensamos. Porque a igreja é do Senhor, é o corpo dele. Nós estamos aqui hoje, nós somos tão diferentes uns dos outros. Como um corpo é, como nós acabamos de ver. Cada parte tem a sua função. Imagine só, se a boca quisesse ser o olho, que olhão, que olho bonito, azul. Ou o olho fala assim, que ouvido bonito, que orelha bonita. Nossa, esses pés são perfeitos, eu queria ser o pé. Não, cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar, onde o Senhor assim o determinou. E aí? Você está se encontrando no corpo? O corpo de Cristo, nós somos como uma orquestra, com vários instrumentos, e cada um diferente um do outro, mas com a sua funcionalidade. Só que essa orquestra há um maestro que rege ela, e esse maestro se chama Jesus Cristo. E para que ela fique harmônica, Jesus Cristo ele tem uma partitura, na qual Ele quer que nós sigamos para que ela não desafine, para que ela não fique fora do contexto, para que ela não fique fora dos padrões. E as funções do corpo, as nossas funções, quando estamos juntos, é valorizar os relacionamentos, amando uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros, suportando uns aos outros, confessando seus pecados uns aos outros. O corpo contribui para o desenvolvimento, edificando uns aos outros, instruindo uns aos outros, aconselhando uns aos outros, compartilham salmos, hinos, cânticos espirituais. O corpo ajuda uns aos outros, servindo, levando fardos, sendo hospitaleiros, sendo bondosos e orando pelos outros. Essa é a nossa função quando nós estamos juntos. Mais do que estarmos num local aconchegante, ser parte do corpo
é ser tudo isso, conforme a própria palavra nos ensina. Sendo bondosos, não sendo maldosos, denigrindo, sendo hospitaleiros. Quando alguém precisa de um local para uma refeição, um irmão. Hoje nós vemos que as pessoas têm esfriado muito por conta de redes sociais. Já conversei, eu já tratei isso. Já vi a foto, já matei minha saudade. As pessoas estão se perdendo, não estão se encontrando mais. Orar uns pelos outros. Essa é a maior demonstração de amor que nós podemos fazer por uma pessoa, ter por uma pessoa. Orando, pedindo que as bênçãos de Deus venham sobre a sua família, sobre a sua casa. Servindo, levando os fardos uns dos outros. Imagina, eu vou carregar fardo, não aguento nem o meu. Como que eu vou carregar um fardo de outra pessoa? É você chorar junto. É você conversar junto, estar junto. É suportar. O suporte, ser o suporte para aquela pessoa. É ser aquela pessoa que sabe, tem palavras sábias para direcionar, para falar, para instruir com sabedoria. Instruindo, ensinando, sujeitando, respeitando o espaço. Existem dias que nós não estamos bem. A nossa vida ela é feita de altos e baixos. Hoje estamos bem, amanhã talvez não acordamos tão bem. Respeitar esse momento, respeitar na vida do seu amado, na vida do seu irmão em Cristo. Assim é a igreja de Atos. Assim é estar no corpo de Cristo. E para que essa nota, para que essa harmonia na orquestra de Jesus fique afinada, nós precisamos praticar. E como é difícil colocar em prática as palavras de Deus. Porque aqui fica tudo muito fresco, fica tudo muito fácil. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou... E quando nós colocamos em prática, no primeiro dia nós já encontramos as dificuldades. Isso é um exercício que deve ser feito constantemente. Colocar como propósito na sua vida: Senhor, eu vou abraçar mais, eu vou conversar mais, eu vou orar mais pelo meu irmão. Eu vou chamá-lo para estar mais perto. Eu quero que esse meu irmão, ele caminhe comigo. Eu quero que esse membro esteja saudável, porque se ele não estiver saudável, vai sobrar para mim também. Todo o corpo sofre. Se nós estamos com uma dor de cabeça, nós ficamos com o corpo todo indisposto. Se nós quebramos uma perna, nós temos dificuldade de caminhar. Se nós quebramos um dedo, vai nos fazer falta no dia a dia. É isso que nós precisamos entender, que quando um não está aqui, o corpo todo tem que sentir. Sentir falta, sentir a perda, sentir a dor do irmão. Isso é muito importante, que a Bíblia nos ensina: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Que você possa mesmo se encontrar nesse corpo, que você possa se encontrar e fazer parte dele, não somente andar, olhar de longe, mas fazer parte, ser. É o que até o pastor Sander fala. Aqui é a nossa igreja. Não é minha, não é do pastor, não é da dona Yolanda. É nossa igreja. Isso é fazer parte, é ser parte. E nós sentimos quando o corpo está faltando alguém. Gostaria de que você fechasse seus olhos agora. Que nós possamos, nesse momento, nos encontrar em Deus. Que nós possamos colocar em nosso coração esse texto que diz:
que nós somos o corpo e membros em particular. O Senhor conhece cada um de seus membros do corpo de Cristo. Não deixe passar esse momento diante de Deus, não deixe que isso se esfriar na sua vida, mas que você entenda. Eu sei que muitos aqui já ouviram milhares de mensagens que falam do corpo, todos nós já conhecemos tudo isso. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna, ela nunca mudará, ela nunca passará. O Senhor, Ele sempre vai falar conosco, quantas vezes precisar, para que nós nos alinhemos de acordo com a palavra dEle. Quantas vezes Ele precisar, Ele vai ministrar no seu coração, no meu coração. E nós te louvamos por isso, Deus, porque nós não queremos apenas assistir de longe, nós queremos pertencer a este corpo, ao corpo de Cristo. Nós queremos pertencer, Pai. Queremos somar neste corpo, ser um membro sadio, contribuindo. Porque o Senhor é o cabeça, é aquele que nos guia, é aquele que dá todo o comando para nós. E esse comando, Senhor, nós queremos para as nossas vidas, nós queremos na nossa casa, nós queremos, Pai, na nossa família, nós queremos esse comando no nosso trabalho, nós queremos, Pai, o Teu comando em tudo, porque o Senhor é aquele que nos direciona, que nos leva a caminhos retos, a caminhos planos, enquanto o mundo tenta nos desvirtuar. E Deus, nós somos salvos. E por isso nós cremos na igreja do Senhor. Satanás, ele não tem poder. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o corpo. Porque o Senhor está aqui. O Senhor está em nós. Na vida de cada um aqui, Senhor. Nós sabemos que a salvação, ela vem de Ti, mas nós precisamos, Pai, de ter um lugar para nutrir a nossa fé, para estar em comunhão, Pai. E para isso nós precisamos entender o que é isso. Precisamos entender qual o propósito, Deus, que o Senhor tem na vida de cada um. Muitos entraram aqui sem sentido, não sabem nem por que estão aqui nesta noite. Mas o Senhor é aquele que conduz, é aquele que traz, é aquele, Pai, que transforma as vidas. Eu quero estar no Teu corpo, Jesus, no corpo do Senhor. Quero fazer parte. E se aquilo que precisa ser tratado, vai tratando, Deus. Que você possa se achar nesta noite. Porque o Senhor, Ele é especialista em encontrar o que está perdido. O Senhor, Ele é especialista em encontrar aquilo que está faltando para que você tome uma posição. E nós te louvamos, Senhor, porque queremos que o Senhor continue falando em nosso coração. Falando, conduzindo a verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém. Glória a Deus. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém, Jesus.